Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de quinta-feira de estudo, né? Do nosso livro Libertação. Estamos quase chegando ao final. Hoje nós temos na harmonização a nossa querida Rita, a Zambuja, na prece inicial, a nossa irmã Helenilza Jardim, e na prece final, nossa irmã Yara Bastos. Quem irá facilitar o nosso estudo, mais uma vez, é o nosso querido amigo Milton de Oliveira, né? Da Sociedade de Estudo Espírita Fraternidade, lá de São Luís, no Maranhão. Então, que nós possamos abrir a Quando eu nossa terminar de fazer a mente, prece. que nós possamos Desculpa. abrir as nossas mentes, os nossos corações, para podermos absorver tudo que o Milton trouxe para dividir conosco. É com você, Rita. Boa noite, do livro de Pastorino, Minutos de Sabedoria, 202. A riqueza não depende de dinheiro que você haja acumulado. Quem tem riquezas e não sabe ajudar o próximo é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento, é pobre. Mas aquele que, mesmo pouco ou nada tendo, sabe doar-se em ajuda ao próximo, esse é rico, imensamente rico. Que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos nos sintonizar com Deus. Senhor, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mestre Jesus, querido amado, companheiro de todos os momentos de nossas vidas, nós estamos reunidos aqui, Senhor, para mais um estudo desta noite e pedimos a sua permissão que os amigos espirituais possam estar conosco, nos sustentando e nos dando força para continuar a nossa jornada. Muito obrigada, Senhor. Vamos dar início te dando graças a Deus e que assim seja. Depois eu falo. Desculpa, gente. Desculpa que eu tô. Meu Deus do céu. Fernando, o seu microfone está fechado. Boa noite. Deixa eu ver a Lenilza aqui para ela fechar o microfone dela aqui. Eu não estou nem conseguindo fechar o microfone. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, Milton. Seja mais uma vez bem-vindo, mesmo que virtualmente, à nossa Serra Friburguense. Né? O Milton vai apresentar o capítulo 17, intitulado Assistência Fraternal. A palavra é sua, meu amigo. Muito obrigada, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Uma honra e um prazer, né? Já me sinto íntimo, já me sinto amigo de vocês, mesmo tendo só apenas esse momento aqui pelo Zoom, né? Mas de tão grande que é sempre aí a acolhida, né? Esse breve momento aqui de conversa, no começo e no final, dá para sentir aí esse clima realmente fraterno da casa de vocês, né? E quando eu falava há pouco dos planos para viajar para aí, são planos sérios. Daqui a pouco tô batendo por aí para visitá-los, viu? Levando uns quitutes maranhenses aí para vocês. Eu, minha esposa e minha filhinha. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. E além do prazer enorme de estar com vocês, é muito bom sempre a gente ler para estudar, né? Porque tem um peso muito diferente, né? Quando a gente, vou ler um livro, porque pelo hábito, ou porque eu quero conhecer o livro, ou vou ler um livro porque eu vou abordar o conteúdo desse livro. A coisa fica muito diferente, né? E eu pude me lembrar que no livro Libertação, como esse livro ele é um suspense, assim, né? Ele é eletrizante. A gente fica realmente assim esperando o que que vem depois, né? Mesmo eu já tendo lido antes, eu acho que talvez seja o livro mais acelerado em termos de acontecimentos, né? De escalada de acontecimentos do André Luiz.
né? E ele faz isso de uma maneira, com auxílio da mediunidade do Chico Xavier, né? Ele faz isso de uma maneira muito bem amarrada, muito bem feita, né? Em que as lições, a gente tem esse ritmo, né? Dessa vontade de ir para o próximo capítulo e ver como é que aquilo vai se desdobrar, mas de uma maneira que as lições elas vão ficando muito claras ali pra gente, né? E aí, essa é uma coisa que eu gosto de lembrar sempre, né? Que os romances espíritas eles são lições, né? Não são apenas histórias. Então, acho que o objetivo, e por isso, obviamente, vocês promovem esse estudo, né? O objetivo é nós extrairmos daqui conhecimentos para a nossa jornada, né? E a gente vai falar de algum deles. E esse capítulo aqui foi difícil resumir, foi difícil compilar, viu? Porque ele tem bastante informação, né? Ele tem muita cada ponto que é ali inflexionado, dá para a gente mergulhar, assim, dá para aprofundar, daria para fazer tranquilamente uma semana de conversa sobre esse capítulo aqui, que acontece bastante coisa, né? Mas eu fiz um esforço de síntese aqui e espero conseguir chegar até o final aqui das minhas anotações, né? Mas vamos lá. Então, qual que é o panorama aqui? A casa ali da Margarida e do Gabriel, onde estava ocorrendo aquela obsessão das hostes do Gregório, né? Aquelas dezenas de obsessores ali a serviço do Gregório, que estavam tentando levar a Margarida à loucura e depois ao desencarne. Faz 2 dias que esse panorama se inverteu, né? Virou de cabeça para baixo, com a adesão dos obsessores, inclusive do chefe dos obsessores, que é o Saldanha, à causa do bem, né? E isso é feito através do auxílio, né? Do auxílio a ele, do auxílio à família dele, depois com os outros dois hipnotizadores, né? Então, o panorama agora é que a casa estava transformada, o clima havia melhorado muito, né? O Gabriel e a Margarida haviam iniciado o engajamento ali numa reunião espírita familiar, né? E aí é até engraçado que o Gúbio fala, que o André Luiz fala que o esposo, que é o Gabriel, formulava 1000 promessas de trabalho espiritual com o júbilo do neófito, embriagado de sublime esperança. Acho que todo mundo, quando chega, né, que tem aquele, uau, o que que é isso? Eu fui assim, eu queria varrer, eu queria dar passe, eu queria fazer, eu queria, eu passei por um tudo por causa dessa empolgação aqui, que não é nada ruim, né? É muito, muito positiva, mas ele classifica aqui, né, como esse júbilo do neófito embriagado da sublime esperança, né? E depois a gente vai pisando um pouquinho no freio, né? E vendo ali, peraí, é melhor eu ter experiências qualitativas do que quantitativas, né? Isso faz parte de um início ali, né? Quase como se fosse alguém mais adulto falando de uma criança, né? Com a sua empolgação. E nesse clima de mudança, o Google ele cria fronteiras, né, proteções ao redor da casa, e essas proteções, criadas pelo Gúbio, que é o mentor espiritual aí do André Luiz nessa missão, elas são mantidas pelos trabalhadores do Sidônio, né, que o Sidônio, que é o mentor lá da casa espírita, onde a família esteve, cedeu ali para ficar por alguns dias auxiliando ali nessa reviravolta, né? E é dito ali que o Saldanha, a pedido do Google, ele traz ele fala uma serva, né? Já uma palavra que a gente não utiliza mais para se referir, né? As pessoas que fazem um serviço de limpeza, de cuidado com o lar. Ele traz uma senhora que trabalha ali na casa para fazer a limpeza dos móveis, fazer a limpeza do quarto, para arejar, né? Abrir a janela. E aí a gente lembra o quanto que é importante isso, né? Um abrir de janela, deixar o sol entrar, deixar o vento entrar. Às vezes, né, algo tão simples e a gente despreza, a gente esquece o quanto que é importante, né? E aqui nos é lembrado, né? Em outras obras, o André Luiz vai falar sobre a questão dos miasmas, né? Que são aquelas energias que ficam ali paradas, ficam se acumulando e fazem mal para a gente. Então, as medidas estão sendo tomadas do ponto de vista espiritual e sendo também providenciadas do ponto de vista físico, né? E, claro, né, inclusive o Saldanha e o Leôncio, né, que eram obsessores ali da Margarida, eles estão meio nervosos porque eles estão avisando, olha, o pessoal do Gregório não vai deixar isso sem pagamento, né? Não vai deixar por isso mesmo. Eles vão chegar aí. E, de fato, isso acontece, né? Quando isso acontece, o Saldanha,
que imagina, né? Era quem estava no comando ali dessa operação de obsessão, né? Dessa missão aí para loucura e desencarne da Margarida. Ele fica nervoso quando o pessoal chega na porta lá para cobrar as contas, né? O que que tá acontecendo aí? Como é que tá? Tá evoluindo, não tá? E aí o Gúbio incentiva ele a ir lá para tratar cara a cara com esses entes, né? E aqui eu penso até no sentido da provação, né? Dele firmar esse compromisso com o bem, né? Ele fala, vai, meu amigo, mostra-lhes o novo rumo, tem coragem e resiste ao venenoso fluido da cólera. Aí eu fiquei pensando que como essa frase aqui, ela pode ter dois sentidos, né? Para ele resistir ao fluido da cólera, tanto no sentido de não ceder à cólera alheia, daqueles que estão ali para cobrar ele, quanto de ele não se encolerizar também, em retorno, né? Porque aí, de qualquer forma, ele criaria uma conexão, ele criaria um vínculo fluídico com aquelas entidades ali, né? Então ele adverte para ir com calma, para ir com tranquilidade, né? Aí ele fala, usa a serenidade e a delicadeza. Olha só, as armas contra a fúria, né? Contra a cólera. Serenidade e delicadeza. E aí, essas entidades rapidamente percebem o que está acontecendo ali e começam a querer entrar, né? Deixa-me entrar, responde Saldanha, né? Não posso. A casa segue em outra direção. Onde tens a cabeça? Ele responde, no lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? E ele responde, nada tenho que me penitenciar. Né? Então, isso aqui denota bem para a gente, né? Trazendo essa questão das lições para as nossas vidas, essa necessidade da firmeza diante das nossas novas resoluções. Porque quando a gente faz algo para o bem ou para o mal, a gente nunca faz sozinho, né? Nós estamos associados ali a uma rede, né? De parceiros e parceiras, né? Para o bem ou para o mal. E quando a gente muda, esses parceiros eles ficam chateados, né? Às vezes de maneira inocente ou às vezes de maneira agressiva, como é o caso aqui, né? Então, quem já tentou mudar um hábito aí, né? Parar de fumar, comer melhor, parar de beber, ter hábitos saudáveis, enfim, não falar palavrão. Quando a gente tenta fazer essas coisas, a gente sempre percebe um empuxo, né? Tem algo que fica ali puxando a gente para trás. Somos nós, obviamente, né? Aquilo que já existe em nós, mas também essa nossa rede de conexões aí que talvez há muito e muito tempo estejam atuando junto conosco nesses procedimentos, nesses comportamentos, nesses pensamentos e sentimentos que não são bons, que são nocivos, né? E na hora da gente promover essa mudança, há resistência, naturalmente há resistência. Mas aí o Gúbio dá a dica aqui, né? Sem se encoleirizar, né? Sem entrar na raiva, sem entrar no ódio, com serenidade e delicadeza, né? Nós podemos perpetuar os nossos planos de melhora. E aí, então, além da barreira protetora, aí, eu acho engraçado isso aqui, né? Porque eu fico imaginando a cabeça do André Luiz ali na hora vendo, né? Acabou de acontecer esse evento aqui de que parte da falange lá do Gregório veio cobrar contas e eles saem falando, ó, não vai ficar por isso não, o Gregório vai ficar sabendo, viu? Quer dizer, o negócio vai piorar. O que que era de se esperar? Vamos se fechar mais, vamos ficar quietinho aqui, vamos se fechar mais. Aí o que que acontece nessa hora? O Gúbio coloca sinais luminosos na porta, indicando nova posição. Tipo assim, para deixar claro, olha, a coisa aqui mudou mesmo, não adianta, tá diferente, né? A coisa aqui se alterou. E aí, por conta desses sinais luminosos, o André Luiz fala, vários espíritos foram atraídos por eles. Atraídos por eles, espíritos sofredores e perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número. Ele diz que primeiro foi uma senhora, né, que está ali falando, livra-me da aflição, piedade, piedade. E aí, talvez, né, para quem já assistiu, assiste aqueles filmes de pós-apocalipse, né, que o mundo está acabando, a gente vê que sempre tem aquele dentro da casa que fala assim, não abre não, que se a gente abrir, vai dar espaço para entrar coisa que não é boa, a gente não pode confiar, né? Talvez, né? Essa aqui é by Milton, tá? Eu tô fazendo uma extensão aqui da minha cabeça. Talvez o André Luiz tivesse nessa posição ali de, meu Deus do céu, né? A gente já está numa missão tão difícil, ainda tem gente pedindo para entrar para ser ajudada. E aí ele narra que o Gúbio atendeu imediatamente
essa primeira senhora, como também os demais que vieram ali pedindo ajuda e que já tinham boas intenções. Ele fala dezenas de outros espíritos em condição de sofrimento e perseguição apareceram. E aí, o André Luiz fala, eu tive a ideia de que a missão de Gúbio se convertera de repente numa avançada instituição de pronto-socorro espiritual. Então, além de auxiliar ali a Margarida, além de auxiliar o, a mudança, né, de polo do clima daquela casa, a casa se abriu num grande pronto-socorro para aqueles que já conseguiam aceitar aquela ajuda. E aí se dividiu os necessitados ali, né, e estava presente o Gúbio, que se a gente pensar, será que ele não conseguiria auxiliar todo mundo? Eu não tenho dúvida. Mas o que que ele faz? Ele divide o ambiente em dois, e metade do público ali, dos espíritos necessitando de ajuda, são auxiliados pelo André Luiz, que é um aprendiz ali, e a outra metade é auxiliada pelo Eloy, que é um aprendiz ali. Então a gente vê sempre esse papel, em todas as obras aqui do André Luiz, a gente vê sempre esse papel do mentor de colocar os alunos na posição do trabalho, né? De vai lá que você faz, vai lá que você consegue, né? Colocando eles para exercer a atividade, né? Que vai além da teoria. Então, foi feita essa divisão. E aí ele diz, né, que muitas entidades reclamavam acesso lá fora, mas o Google ele orienta a só dar entrada aos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. Isso aqui é muito interessante, né? Ele não coloca aqui numa escala de quem está melhor, quem está pior. A condição é estar consciente do que você precisa. Né? Estar consciente de que você necessita de ajuda, de que você é imperfeito, isso leva a uma canseira do mal, né? Quando a gente vai se percebendo, meu Deus, eu estou nessa situação por causa de algo que eu estou atraindo para mim mesmo, que eu estou criando para mim mesmo, né? Então, essa aqui é a condição. Isso aqui me lembrou lá o livro, também do André Luiz, pela psicografia do Chico, o primeiro, né? O Nosso Lar, primeiro dessa série aqui, né? Da vida no mundo espiritual. Quando aparece uma senhora ali querendo entrar na cidade espiritual de Nosso Lar, né? E tem as muralhas, e tem arma, a gente fica, meu Deus, como assim, né? Arma fluídica, arma elétrica, como assim, né? Numa cidade espiritual destinada para o bem. E aí vem aquele tipo de frase ali de quem está na posição de coordenação, na posição de chefia, de falar, olha, a caridade não dispensa a prudência. E chega essa senhora querendo entrar, mas a senhora era tinha uma capacidade de vampirização, né? Já tinha feito muita coisa ruim, não tinha essa consciência do mal que ela causou para outros e para ela mesma. Então, deixar ela entrar seria errado com os demais que estão ali dentro. Ele ia causar um desequilíbrio, né? Então, o André Luiz, por muitos momentos, em alguns momentos, ele até questiona esse tipo de atitude dos seus mentores ali, né? Poxa, mas a gente não vai ajudar? E aí é trazida essa ideia de que, primeiro, é preciso prudência, para não atrapalhar um trabalho maior, né? É preciso prudência. E segundo, que estando na posição em que estão, essas pessoas também estão vivendo uma espécie de purgo, né? De purgação, de experiência que vai auxiliar no amortecimento, na flexibilização, como o próprio André Luiz viveu. Assim que desencarnou, né? Que ele passa os 8 anos ali nas regiões umbralinas, ali fugindo, correndo, barba crescendo, sede, fome, sendo acusado de suicida, né? Quase enlouquecendo. Foi um período necessário para que ele purgasse aquele orgulho, aquela vaidade, ele enxergasse, então, o que que ele fez, o que que ele deixou de fazer na última encarnação. E é então quando ele é auxiliado, né? Detalhe que o auxílio já estava lá desde sempre, né? Foi aí que ele se permitiu ser auxiliado, né? Que ele se conectou com o auxílio. Então, essa ideia ela é bem presente na obra de André Luiz, né? Dessa prudência. E aí, o André Luiz ele fala uma frase sobre aqueles sofredores que já estão ali dentro, né, sendo auxiliados. Ele fala uma frase que é muito bonita, né, que ele fala que desde muito ele aprendeu que uma dor maior sempre consola uma dor menor. E aí ele diz que abrindo mão da necessidade de ele, André Luiz, ficar fazendo pregação, né, doutrinação, que talvez um de nós, ou talvez todos nós, né, numa situação como essa, fôssemos colocados diante de uma situação como essa, desavisados, talvez essa fosse a nossa reação, né? Bom, eu vou falar do que eu sei, vou falar aqui do Evangelho, me dá aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, me dá aqui o Livro dos Espíritos, vou fazer uma doutrinação, explicar para esse pessoal aqui. Não é isso que ele faz.
com o aprendizado que ele já tem, né, com esse aprendizado de que uma dor maior sempre consola uma dor menor, mais uma vez, como aconteceu a ele mesmo, né, vivendo com várias personagens ali que o auxiliaram na sua caminhada, ele promove uma ponte entre esses espíritos, né? Ele vai provocando a fala de um, provocando a fala de outro, como se aquilo ali fosse uma grande sessão de terapia coletiva, né, em que um vai ouvindo o outro, vai compreendendo e vai utilizando isso para pensar também no seu caso, né, e percebe que existem dores maiores, percebem que existem dores iguais, né, situações iguais, né, então é muito bonito essa forma de atuar aqui. E aí entram algumas histórias, né, daqueles que estão ali sendo auxiliados. Primeiro, ele narra a história de uma senhora que não suportou a ausência do marido. O marido dela desencarnou por tuberculose. Ela tinha dois filhos e ela entrega esses dois filhos a parentes zelosos, e ela é, tenta praticar o auto-aniquilamento, né? Eu digo tenta porque ela consegue fazer isso com o corpo, né? Mas ela continua, ela logo percebe isso. Então, ela se suicida, mata o corpo dela. No plano espiritual, ela obviamente só encontra dor. E aí, aqui tem uma coisa interessante, né? Que ela vai narrando ali, o André Luiz pergunta para ela: e você não voltou a visitar o lar, né? Não voltou a visitar a sua casa? Ela disse que sim. Só que quando ela se aproximava, o toque de carinho provocava nos filhos aflição e enfermidade, né? Então, ela, pela condição fluídica em que ela se encontrava, que o nosso perispírito, né, grava tudo ali, ele, com a plasticidade dele, na situação em que ela se encontrava, ao se aproximar dos filhos, ela fazia mal aos filhos, filhos encarnados, né? Aí ela diz: as irradiações de minha dor alcançavam-lhes os corpos tenros, envenenando-lhes a carne delicada por meio da respiração. E aí ela cita um vírus fluídico, né? Muito interessante isso aqui, né? Em tempos aí em que nossa atenção se tornou mais aguçada para essa questão viral, né? Estamos aqui, alguns de nós doentes, né? No Brasil todo. E tivemos aí há pouquíssimo tempo o isolamento e as mortes, né? As muitas consequências da pandemia, de Covid, né? Então a gente está mais sensível a isso. Nós, como espíritos, é importante a gente lembrar que além das cepas e tipos de vírus físicos, ainda tem os espirituais, né? Existem os vírus espirituais. E a imunologia aqui é a moral, né? A vacina aqui é a moralidade, né? Então, mas o que é bonito? Ela, mesmo tendo praticado esse ato, aliás, tem uma outra lição que eu tiro daqui, né? Isso já tinha me chamado a atenção também lá no livro Missionários da Luz. O suicida, ele não vai para o Vale do Suicídio, para o Vale dos Suicidas, né? Porque ela se suicidou e logo ela se viu sofrendo, mas livre, né? Tanto que ela vai para casa para tentar chegar perto dos filhos, depois sai, para a gente ver como aqui não tem uma tabelinha, né? Ah, sempre que alguém faz isso, acontece aquilo, né? Nós temos atenuantes e agravantes, né? E Missionários da Luz também tem um caso como esse, um senhor que se mata, tira a vida do próprio corpo, né? E no plano espiritual logo ele está sendo auxiliado. Quando a Luísa visitar ele, ele já está ali em remissão, né? Então, e tem aqueles também que passam assim anos, décadas vivendo a loucura, em função da repetição do ato que eles tiveram ali para tirar a vida, né? Vendo repetidamente a cena ou vivenciando, sentindo repetidamente aquelas sensações. Então, isso aqui varia de caso para caso, né? Nunca é assim, sempre e nunca, né? Não tem esse negócio de sempre e nunca, né? Existem atenuantes, existem agravantes, existe a lei de amor, né? Que cobre uma multidão de pecados. Então, isso aqui é interessante para a gente tomar como lição nesse sentido de não taxar e tabelar as situações, né? E segundo que, remetendo ao que o André Luiz tinha narrado antes, né? Que o Gubbio colocou como condição da entrada ali na casa que o espírito já tivesse consciência das suas necessidades. E vejam a consciência dessa senhora, porque percebendo isso, ela foi capaz de perceber, de notar que ela estava fazendo mal para os filhos, e aí é narrado que ela fugiu da presença deles. Aí ela diz:
É preferível suportar o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo a infligir-lhes sofrimento sem causa. Isso aqui com certeza contou positivamente para que nesse momento ela estivesse sendo auxiliada, né? Mesmo vivenciando essa dor excruciante que ela estava sentindo ali, né? Ela se matou por não conseguir conviver com a ausência do marido. Ela desencarna e não encontra com o marido, né? Primeiro ela percebe que não tem fim, né? Não existe o final. Uma enorme frustração para quem está buscando aí cair no esquecimento, né? Cair no nada. E segundo que ela se viu ainda mais isolada, ainda mais sozinha. E pior, como fruto de um mal para os filhos que ela ama, né? Então, ela prefere se isolar e viver aquela dor ali sozinha do que ser um causador de um mal, causadora de um mal para os filhos, né? Então, embora a situação aqui tenha um grande nível de consciência, de abnegação e de sacrifício, né? Características que, sem sombra de dúvida, contam positivamente para que ela pudesse ser auxiliada nesse momento agora. Aí, terminada essa história, um outro espírito faz o questionamento para o André Luiz, né? Bem na lata, né? Que é o pensamento? E aí o André Luiz responde: é uma força criadora de nossa própria alma. É a continuação de nós mesmos. A pessoa, se a gente levasse assim, isso aqui com mais seriedade ao longo da nossa vida, né? O meu pensamento é a extensão de mim. Então, o que eu penso não só se irradia, como se irradia como assinatura minha, né? Vai chegar em alguém, alguém vai falar assim, isso aqui é obra do Milton. Seja boa essa obra ou seja péssima essa obra, né? Então, é para nos lembrar aqui do cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente irradia, né? E aí o André Luiz diz ainda que através do pensamento nós estabelecemos o padrão da nossa influência no bem ou no mal, né? Nos lembrando, então, o que Jesus nos falou, né? Que nós somos deuses, né? E é lógico que nós somos deuses com um D minúsculo, né? Que nós não somos o Criador, e nunca seremos, mas o tempo inteiro nós estamos co-criando, nós estamos criando a partir daquilo que foi por Deus criado, né? Então, agora que a gente está aqui conversando e a gente está falando a respeito do livro, extraindo as lições desse livro, Libertação, nós estamos aqui, ó, catando fluidos ao nosso redor o tempo todo, né? Trazendo esse insumo, essa matéria-prima. Isso está sendo processado dentro de nós, sofrendo aí uma diferenciação, né? Uma especialização nesses fluidos, e a gente está expelindo isso. E apesar da distância, a gente está trocando esses fluidos, né? Nós estamos fazendo uma troca aqui através da nossa conexão pelos nossos pensamentos, né? Então a responsabilidade é muito grande, né? Nós somos co-criadores, né? Nós somos deuses por isso. Então, explicado isso, esse senhor pergunta então para André Luiz: que fazer para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Então, uma vez que o pensamento é essa nossa extensão, uma vez que através dele nós estabelecemos o padrão da nossa influência no bem ou no mal, se eu fiz algo ruim, como é que eu faço para corrigir isso? E aqui vem uma lição muito importante do André Luiz, e é até interessante a gente ver como ele evolui durante os livros, né? Como ali durante o Nosso Lar, e até mesmo durante os Mensageiros, a gente vê um André Luiz com menos compreensão, com mais afobado, assim, mais afoito, né? Ele mesmo narra isso, né? Descreve isso. E aqui a gente já vê um André Luiz mais calmo, que pensa mais antes de falar, antes de perguntar e antes de responder também, né? E aqui, de repente, ele poderia se envaidecer, né? Ah, eu estou na condição de um espírito que já conquistou alguma luz, que já até voa, já até volita, né? Ele conquistou isso. E tem alguém aqui me perguntando coisas, vou responder aqui como se eu fosse um mestre, né? Isso poderia mexer com a vaidade de alguns. Mas aí o que que ele faz? Já veio a primeira pergunta, o que que é o pensamento? Quando o outro senhor pergunta o que que a gente deve fazer então para destruir as nossas obras ruins, ele não responde de novo. Ele fala assim: olha, me conta a tua história para eu entender melhor. Então discorre mais para eu entender o que que você quer saber.
O que que na sua vida causou o que você está vivendo agora e o que que você precisa para um caminho melhor, né? E aí, então, esse senhor vem contar a história dele. Ele era um escritor, disse que não teve muita projeção, muita fama, né? Mas que ele influenciou mais do que ele imaginava a juventude com os escritos dele. E ele mesmo se decide como alguém que atuava sem seriedade, levianamente. E o que que acontece? Depois de desencarnado, ele diz: Sou incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis que não me deixam em paz. Então, as influências que ele causou repercutiram na vida dessas pessoas que tiveram contato com a obra dele e que se deixaram influenciar por isso. E essas pessoas ou vão até ele cobrar uma conta, né? Tipo, olha, olha como é que eu tô agora, o que aconteceu comigo. Ou vão querer ali elaborar com ele outros planos, né? De fazer mais coisas, coisa que ele já não quer, que ele já tá querendo tomar outro caminho. E ele disse que ele percebeu também que ele estava em ligação com uma enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que o usavam para suas manifestações, tá? Mas aí, antes mesmo da gente pensar que ele foi uma vítima, ele fala que ele reconhece que ele mantinha em si, aí abre aspas, fala dele, né? Suficiente material de leviandade e malícia que eles exploraram largamente, adicionando ainda erros maiores. Então, aqui a gente vê a questão da associação, né? De como que a gente permite que essas associações aconteçam, né? Consciente ou inconscientemente, em função de questões que nós temos dentro de nós, né? E ele diz também que ele é atormentado por imagens vivas dos personagens que ele criou, né? Coisa muito interessante, né? É a questão da forma pensamento, né? Ele criou tudo aquilo e aquele universo ali habita ele e ao redor dele, né? Então ele vê esses personagens vindo ali falar com ele, ameaçar ele. Então aqui, só nisso aqui, só nesse caso aqui, assim, daria pra gente passar um dia falando aqui, porque tem muito conteúdo aqui, né? Primeiro, ele está numa condição de infelicidade ali, né? Aí isso aqui faz a gente refletir, né? O que que é o céu e o que que é o inferno, de acordo com o nosso ponto de vista. Como o céu e o inferno são internos, né? São dentro de nós, porque ele já está ali sendo auxiliado, já está num ambiente e que o clima já é um clima de paz, mas ele está vivendo toda essa conturbação ainda, né? E ele inclusive vê um dos personagens vindo enforcar ele, né? E ele fala, ele vai me matar, ele vai me enforcar, né? Ele tá ali alucinado. Então, como céu e inferno estão dentro da mente e dentro do coração da gente, e não fora, né? Coisa que Jesus também deixou muito claro, né? Quando disse que o reino dos céus não vem com as aparências exteriores, é dentro do coração da gente, o reino de Deus, né? Só que o inferno também é dentro de nós, né? Então, não é uma questão de onde, é uma questão de quem, né? Quem nós somos, o que nós cultivamos, o que que a gente tem dentro da gente e o que que a gente alimenta, né? Outra questão que essa história aqui me fez lembrar foi o item 459 do Livro dos Espíritos, em que é aquela questão que até assusta um pouquinho a gente, né? Que o Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Aí os espíritos respondem: sim, mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. E a gente fica, meu Deus do céu, né? Então eu tô aqui cercado de uma hoste, né, de obsessores que me controlam como se eu fosse uma marionete, né? Só que um pouquinho mais à frente a gente vai entender como é que isso aqui se dá, né? Na questão 467, em que o Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Bom, então sim, os espíritos influem, e mais do que a gente imagina, via de regra eles até nos dirigem. Mas a gente consegue se desviar da influência ruim, da influência má? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, é muito ativo da parte do obsidiado como que a obsessão acontece, né? Olha
as palavras que ele usa, né? Chamar, atrair. Então, o obsessor, às vezes, nem estava assim olhando para a gente, né? Não estava nem percebendo a nossa presença. Mas com o nosso conteúdo, a gente faz essa conexão, a gente faz essa ligação. A gente entra ali na mesma vibração, né? Isso aqui lembra muito a questão da figura do vampiro, né? Que é a figura ficcional do vampiro, né? Nos filmes, nos livros. Ela tem essa peculiaridade que o vampiro, ele só entra numa casa, ele só é capaz de entrar numa casa se ele é convidado, se abrem a porta para ele. Eu acho que é lá no Drácula de Bram Stoker que tem isso aí, que isso é descrito pela primeira vez, que tem até o filme também, né? Mas inicialmente é um livro. E eu imagino que ele tenha sido, o Bram Stoker, que é o escritor, que ele tenha sido inspirado a criar essa figura com essa característica, né? Porque é um ser com más intenções, que a intenção dele é sugar vitalidade de outros seres, converter esses seres à situação que ele mesmo vive, que é uma situação de monstruosa, né? Ou seja, transformar o outro em monstro enquanto suga sua vitalidade, mas ele só pode acessar a pessoa se a pessoa abre a porta para ele. Deu match, né? Bate certinho com o que é um obsessor. É exatamente o que é um obsessor, né? Então, a gente vê aqui essa questão do chamar, do atrair, muito muito presente aqui nessas histórias todas que a gente vai ouvindo aqui, vai lendo aqui no livro. Então, outra coisa aqui para a gente refletir acerca desse caso, num momento muito oportuno, inclusive, né? Quando eu li aqui foi quando eu estava relendo ontem para trazer aqui para o estudo, me veio na mente, né? Porque esse senhor que está contando essa história, ele estava num papel de influenciador da juventude, principalmente aqui no caso, né? E as influências dele foram negativas. Mesmo que talvez ele não tivesse muita essa intenção, ele só estava descompromissado, né? Talvez a intenção dele, eu acredito que não fosse nem vou transviar pessoas, vou desviar aqui o caminho das pessoas. Ele só estava descompromissado com a verdade, descompromissado com a moralidade, como ele fala mesmo aqui, levianamente. E o que que a gente está vendo hoje? Alguns de vocês devem estar acompanhando, né? A gente vê influenciadores sem compromisso nenhum com o bem-estar do seu público, né? Tendo a noção, tendo a ciência de que influenciam, porque o nome da profissão, inclusive, é influenciador, né? Influência, e com as suas atitudes, buscando apenas o ganho financeiro, buscando ficar mais ricos do que já são, estão influenciando pessoas a se viciarem em jogo, a perderem capital aí talvez de uma vida inteira, né? E a gente vê pessoas que estão indo às portas do suicídio por causa dessa questão, entrando em depressão, né? Ficando numa situação assim terrível financeiramente, psicologicamente, diante da família, diante dos amigos, porque aí já começa a pedir dinheiro, né? São inúmeras histórias desse tipo e a gente vê esses influenciadores em rede nacional, né? Com a CPI ali sendo televisionada, dizendo, bom, cada um sabe o que faz. Não é bem parecido com isso aqui, né? Ah, não, eu só escrevi lá, só escrevi no livro. Quem leu, leu. Quem não leu, eu não estou fazendo nada. Quando ele vai lá para o mundo espiritual, ele vê a consequência daquilo que ele fez, né? E isso falando de influenciadores em larga escala, né? Mas para a gente não ficar só com o dedinho lá no outro, né? Nós todos somos influenciadores de alguma maneira, né? Nas nossas casas, na nossa vizinhança, na nossa associação espírita, né? No nosso grupo de amigos. Então, que tipo de influência que a gente está levando? O que que a gente está o que que a gente está acionando no pensamento, no sentimento das pessoas com quem a gente tem contato, né? Encarnados e desencarnados. Lembrando que nossas ações são vistas, né? Por um grande público ainda, por uma nuvem de testemunhas, como está na Bíblia. Então, isso aqui aciona uma luzinha aí no nosso painel de alerta para o tipo de influência que a gente está deixando no mundo, né? Porque nós vamos nos deparar com as consequências quando nós partirmos daqui e retornarmos para a nossa casa espiritual, né? As consequências negativas, como é o caso aqui, e as consequências positivas também, né? A gente vê os espíritos que são auxiliados
em função de gestos mínimos, que para eles não foi nada durante a vida. Falam, nossa, mas nem sabia que você tinha ficado tão tocado com esse gesto, né? O próprio André Luiz, como médico, mesmo ele sendo indiferente, ele encontra ali com os pacientes deles que tem uma gratidão por ele e aquilo causa um bem-estar para ele, né? Então, nós nos depararemos com as consequências boas e ruins da nossa influência, né? Bem, e nesse momento que esse senhor ele é atacado, ele se vê atacado, lógico que não é um espírito que está ali na frente dele, né? Uma imagem mental que ele projeta, né? Que ele cria e projeta, mas ele é atacado por um personagem de livro dele. O André Luiz já não é ele que resolve, né? Ele pede, chama lá o Gúbio, né? Só que ele pensou, bom, isso aqui talvez já seja muita areia pro meu caminhãozinho, né? Vou chamar o mentor aqui, vou chamar o professor. E que interessante, né? Aí aqui vem uma outra grande lição. O Gúbio chega, ele podia resolver? Acho que muito facilmente, né? Aquele senhor estava tendo uma crise ali de pânico, né? Falando, ah, eu vou ser enforcado, vou ser morto, me ajuda, me ajuda. Eu tenho certeza, obviamente, que o Gúbio muito facilmente poderia resolver essa questão. Mas o que é que ele faz? Ele manda chamar o Leôncio. O Leôncio, que era um dos hipnotizadores lá da Margarida, que estava até 3 dias atrás tentando levar ela à loucura e ao desencarne. E ele fala, Leôncio, opera alivianda. Aí o Leôncio, eu merecerei a graça de transmitir alívio. Isso aqui é muito bonito, né? Porque isso aqui provavelmente somos nós em algum momento da nossa vida, né? Em que a gente se sente assim, imerecedor, né? Nossa, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer esse estudo, eu vou fazer essa palestra, eu vou dar passe, eu vou levar essa cesta básica, eu vou dar conselho para essa pessoa, eu vou dar colo, eu vou dar afago, eu vou dar um abraço, o que que eu tenho de bom para levar? Olha, tanto que eu erro, né? E aí o Google fala o seguinte, né? O serviço construtivo e a atividade destrutiva constituem problema de direção. É muito legal isso, né? Quer dizer, existe uma intensidade ali e bem e mal é uma questão de eu direcionar, né? É uma questão de leme. Já existe um motor, né? Se a gente pensar na figura de Saulo de Tarso e sua transformação para Paulo de Tarso, por exemplo, é essa inversão de polo, né? Ele estava numa direção e ele mira na outra. Assim que ele encontra com Jesus ali, cai do camelo, né? Fica cego, Senhor, que queres que eu faça? Ali ele já é outra pessoa. Ele mudou a polarização, mudou o ângulo do direcionamento dele, né? Mudou o ângulo dessa intensidade e que estava sendo de perseguir, estava sendo de humilhar, estava sendo de prender, estava sendo de torturar e matar, e passa a ser exatamente o contrário, o de auxiliar, o de instruir, de educar, de acolher, de abraçar, de amar, né? Então mudou a polaridade. E aí, assim que o Google tranquiliza o Leôncio, né? Então, o serviço construtivo ou atividade destrutiva constituem problema de direção. Somos todos devedores e o bem é a nossa porta redentora. É muito lindo isso aqui, né? Uma lição muito bonita para que a gente se sinta merecedor das oportunidades que a gente tem de fazer o bem. Que a gente perceba que aquilo que chega para a gente como possibilidade de trabalho, tem aquela frase que fala, né? Que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto, né? Então, se chegou na nossa mão, é porque confiam na gente para desempenhar essa missão, né? Então, nós todos somos sim merecedores, mas nem precisava, porque Deus ama a gente independente de merecimento, né? Não tem isso de merecimento. E para quem é pai e mãe sabe muito bem disso, né? Afinal de contas, minha filhinha Flor, quando tinha 2 meses de idade, ela não estava fazendo muito no sentido, no quesito de merecimento. Ela é amada porque nós amamos. Você ama porque você ama, não é uma questão de merecer, né? E não é que a cada conquista, essa pessoa está ficando uma pessoa cada vez melhor. Então eu amo cada vez mais ela. Para pai e mãe não tem isso. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, né? Você ama incondicionalmente, você ama independente de merecimento, né? Então, nós somos amados e por isso mesmo nós somos oportunizados a melhorar e a trabalhar sempre, né? Isso aqui também me lembrou o Livro dos Espíritos. Tô já indo pro final, viu, gente? O Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, questão 132. E os espíritos respondem com dois pilares de objetivos. Um é chegar à perfeição, nós estamos encarnados para chegar à perfeição, e o outro é pôr o espírito em condições
de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, a resposta basicamente diz assim: você encarnou para trabalhar. No primeiro sentido, para dentro; no segundo sentido, para fora, para fazer a parte que te cabe na obra da criação. Tem uma obra acontecendo, tem uma mudança se operando, e nós somos parte disso, não como espectadores, mas como trabalhadores, né? E isso vale para a encarnação, mas vale para os desencarnados aqui também. É exatamente isso que é oportunizado aqui pro Leôncio. E aí ele vai lá, ele aplica o passe, né? Ele aplica a magnetização, aquele senhor se acalma e ele vê que ele tem essa possibilidade, essa capacidade. E o André Luiz fala que dali para frente ele opera em vários outros casos naquela noite, né? Vamos lá. E aí, já para a gente ir finalizando. Então, o André Luiz também comenta que na maior parte dos presentes não surgia o mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Vejam só, né? São espíritos que já estão em condição de entender que precisam de ajuda, de localizar os seus erros, né? De fazer uma autoanálise, como a gente viu pelas próprias histórias aqui que eles vão contando, mas que não tem nenhuma compreensão de espiritualidade, né? E aí, toda essa história, conjuntamente com essa afirmativa aqui do André Luiz, me lembrou a fala do Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo. Né? Então, o Espírito perfeito, ele é perfeito em todas as qualidades. Isso significa que ele é o máximo em moralidade e ele é o máximo em intelectualidade também, né? Então, o Haroldo Dutra Dias até brinca com isso, né? Se o espírito perfeito fizer a prova do Enem, ele vai tirar 10 em geografia, ele vai tirar 10 em matemática, ele vai tirar 10 em química, né? Que além de amar muito, ele entende muito, ele sabe muito. E isso ajuda muito, o saber ajuda muito nesse lidar com a nossa condição espiritual, né? De entender o que está acontecendo, compreender ali os mecanismos, mas lembrando pela própria ordem que o Espírito de Verdade coloca aqui os ensinamentos, o primeiro é amai-vos, né? E aí tem uma frase do Chico que ele fala que quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais, né? Então, já finalizando aqui, agora de verdade, até para ficar um tempinho aí para virem, né, os comentários, tudo. Sem analisar agora uma frase específica, um caso específico aqui do capítulo, se a gente analisar essa situação aqui de uma maneira, de um panorama mais alto, né, de uma maneira geral, o que está acontecendo aqui? É um lugar onde estava acontecendo uma coisa muito ruim para que uma pessoa enlouquecesse e desencarnasse, com dezenas de trabalhadores ali atuando nesse propósito, né? O mal atuando para desvirtuar uma pessoa. Isso estava acontecendo ao longo de vários dias. Em 2 dias, chegam 3 pessoas, 3 espíritos bons, né, atuando no bem, convertem o cabeça da operação, né, o coordenador da operação no local, que é o Saldanha, convertem os 2 principais hipnotizadores ali que estavam atuando sobre a Margarida e mudam completamente o panorama de forma que isso possibilita, inclusive, de virem outros espíritos de fora, até da própria falange do Gregório, não, o André Luiz narra isso. Espíritos que são da falange do Gregório dizendo, oh, não aguento mais, eu não quero mais, as coisas que eu sou levado a fazer, eu já não quero mais fazer. Então a gente vê como que essa questão do quem ama pode mais é verdadeira, né? Então, qual é a atuação do mal aqui, né, que é dentro desse capítulo? São muitos espíritos e eles atuam através da coerção, atuam através do medo, atuam através do adoecimento, atuam através da violência, atuam através do sequestro físico, mental, né, emocional, e isso para desvirtuar uma pessoa. O bem vem caladinho, com o consentimento lá do chefão, né, do Gregório, que eles vão conversar antes com ele. Fala, nossa, se a gente for lá só olhar, até como se nós fôssemos parte da falange lá. Ele, tá bom, vamos lá. Chegam caladinhos, com humildade, na conversa, no convencimento, vão lá, conhecem a família do Saldanha, ajudam o filho, ajudam a nora, ajudam a esposa, através do amor. Através do amor, eles fazem uma transformação tamanha ali. E aí
Se antes uma pessoa ia ser desvirtuada pelo mal, olha quantas pessoas estão sendo agora exaltadas, né? Estão sendo agora auxiliadas. Até o André Luiz fala aqui que essas pessoas vão ser levadas para instâncias superiores, né? Para serem ajudadas. Então, é a própria Margarida e o Gabriel que foram auxiliados ali, o dono da casa, o juiz, né, que também foi auxiliado, os parentes do Saldanha, os parentes do Leôncio e toda essa fileira de espíritos que vão chegando aqui na casa. Então, olha o que pode o bem, né? Olha o tamanho do poder do bem. E o que que a gente precisa para isso? A mesma coisa que o mal precisa para acessar. Abrir a porta. É a mesmíssima coisa, né? Então, quando a gente abre a porta para o bem, isso tudo acontece, né? Isso tudo pode acontecer. Então, essa questão do livro dos Espíritos que dá uma assustada em algumas pessoas, né? De ordinário são eles que vos dirigem, assusta porque normalmente a gente pensa em obsessores. Mas por que que a gente não pensa em Jesus dirigindo a gente, né? Porque aí a coisa fica bem boa, né? De ordinário são eles que vos dirigem, mas pode ser Jesus, pode ser Maria de Nazaré, né? Pode ser são Francisco de Assis, podem ser espíritos bons, e podem ser na medida em que nós a eles nos conectamos, né? Então, para mim, a lição mais forte desse capítulo aqui foi isso, né? É o tamanho do poder da atuação do bem e quanto que a gente pode e deve se valer disso para as nossas vidas, né? Franqueando esse acesso, possibilitando essa conexão aí, né? Que não é Wi-Fi, não é 5G, é muito superior a isso, né? 1 milhão de G, né? Uma conexão ali que é inquebrável, uma vez que a gente permita que ela aconteça, né? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar. Mais uma vez agradeço muito e abro aí ó, a palavra. Obrigado, Milton. Aquele que quiser aí expor ou perguntar alguma coisa, é só a Aline está ali de mãozinha, pode falar, Aline. Oi, boa noite. Eu estava batendo palminhas. Ah, é? É. É, Obrigado mais Milton, uma vez, Milton. Muito, muito bacana seu estudo, muito sensível. Você traz um resumo com os aspectos mais importantes mesmo. Muito obrigado. Fantástico. Eu que agradeço, Aline. Milton, Obrigado. Milton, primeiramente gostaria de agradecer a tua exposição. Foi concatenada de uma forma muito inteligível, né, e fácil da gente acompanhar. Sobretudo, algumas coisas a gente tem que repisar o aspecto a nossa forma de pensar, né? Como a gente cria determinadas ambiências em que a gente se aprisiona dentro dela. Recentemente eu comentei num grupo de estudo a respeito de uma poesia de esqueci o nome do poeta agora, Vinícius de Moraes, em que ele retrata uma gota de orvalho que repousa sobre uma flor e ela levemente oscila e a gota de orvalho ela cai sobre o chão, espalhando o perfume da pedra. E assim, né, dentro da nossa criação, dentro da nossa forma de pensamento, e inclusive isso até tinha aberto aqui o comentário com o nosso amigo Fernando, é que em determinados momentos a gente se vê aprisionado dentro dessas formas de pensamento. Eu aí comentei do filme do Amor Além da Vida, em que quando o personagem principal, quando ele desencarna, ele fica preso dentro de um mundo de cores, coisa que ele fantasiou, e que ele precisou ser resgatado daquele mundo, né, por um mentor. E na outra, acho, agora lembrei o nome do ator principal, Richard Dreyfuss, Além da Eternidade, onde ele é convocado para fazer a mentoria de um grupo de bombeiros, né? E essa questão quer dizer, que foi abordada nesse aspecto de como aquele ambiente que era um carnaval para que aqueles espíritos, aquelas consciências completamente em estado de desassociação, de surto psicótico, né, viesse desfilar ali sobre aquele ambiente ali de obsessão, onde o objetivo era desencarnar a Margarida, se transformou num ponto, num farol de luz que guiam determinadas
entidades que estão perdidas, né? E aí, até comentando com o próprio Fernando anteriormente, assim, quando a gente acende uma luz, a gente atrai para nós todos os tipos de criaturas da escuridão. Os insetos, as mariposas, essas coisas todas, e até mesmo aqueles que estão procurando, né, uma tábua de salvação, e a gente tem que ter a estrutura suficiente para poder amparar todos esses tipos de pessoas, de consciência. É muito bom a tua exposição, Milton. Você atingiu o âmago da questão ao explanar o capítulo desta forma. Parabéns. Obrigado, Fernando. Sua conexão aí também com as obras, muito bacana. Temos 5 minutos, Helena, Chico, Jane, os demais. Só agradecer mesmo a sensibilidade, né? E a forma que você traz o estudo, né? Conectando com as obras básicas. Muito bom mesmo. Parabéns, melhoras, vibrações de saúde, de energia boa para você, que Jesus te ampare, te abençoe e que você continue dividindo seus estudos conosco. Queremos. E que, podendo visitar, pode vir. As casas estão abertas, né, Chico? Muito obrigado, minha amiga. Eu vou sim, viu? A gente vai agendar essa viagem aí. Aviso vocês com antecedência. Te Isso aí, esperamos. Nilton, você já faz parte da família fraternal, tá? E como a gente também sente parte da sua família aí, tá? E eu que te sigo lá no Então mesmo. Instagram, vejo a florzinha lá, cuidando daqueles insetos, eu fico assim, gente, é um espírito de luz, né? Todo mundo que é cachorro, que é gatinho, tá flor lá com borboleta, grilo, lagarto. Para ter Nilton, uma ideia, viu, Francisco? sorte. Só para ter uma ideia, eu tava criando lagarta aqui, agora uma virou casulo já. Aqui do meu lado tá a caixinha com ela aqui, pra gente ver ela virar borboleta. Olha os interesses da menina. Então, Nilton, ratificando aí também, fazendo cor aí com os meus amigos, cara. Você, quando apresenta um estudo, né, a gente fica assim, né? O que a gente vai falar? Só te agradecer, cara, que você faz uma abordagem bacana, de uma forma leve, traz, né, a gente fica Reflexões, né? mesmo, É, né, a gente fica, quem nem querer piscar, né? é. da abordagem, né? Além de você fazer um apanhado legal, né? E ter o carisma também, né? Então, só agradecer, meu irmão, né? De coração. E também estou aí com o Heleno. O dia que você quiser vir aqui em Friburgo, né? A gente abre as nossas casas para vocês. Com muito amor e carinho, tá bom? É. Maravilha, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Eu realmente me sinto super parte da família. Tenho certeza que vocês também são, né? Assim, como nós já não acreditamos mais em acaso, né? Esse encontro aqui, eu não acredito que seja apenas um acaso da pandemia, né? Era algo que, acho que provavelmente já existia antes, né? Então, É. muito bom Aí estar aqui com você vê, né, vocês. que esse estudo é bacana, né? Por exemplo, você está vindo aí, né, de São Luís do Maranhão. A Cleide de Ceará. Recentemente tinha pessoas de São Paulo, que eu não tenho visto mais Odete, né? Depois Não tem Brígido que de tem vir. Belém visto. do Pará. É. Oi? O Brígido de Belém do Pará. É isso aí, O tá? Bacana. Odete não tem Milton entrado é mais meu na sala. vizinho. Eu queria só comentar que eu fiz uma viagem nesse teu resumo, nessa tua cronologia dos 3 dias, que eu achei fantástico. Você conseguiu colocar, né, nesses 3 dias a essência do livro todo, que ainda não terminou, É. né? Então, exatamente assim, o passo a passo dessas questões trazidas por Rubio, de uma forma, eu vou usar um termo, embora parece pejorativo, não, mas é carinhoso. O jeito sonso dele de convencer o Gregório, né, de que ele só queria acompanhar o que eles estariam fazendo. E essa tua narrativa agora, então, no final, foi maravilhosa. Parabéns. E as nossas casas estão aqui mesmo. Vai ter muita Maravilha, meu. casa, vai ter Obrigado. que ficar um dia Expectativa, em né? cada um. Eu que sou É, descendente de nordestino também, né? É, minha família é do Nordeste, quando a gente vai legal. visitar, tem que ficar um dia em cada casa.
Eu ia porque falar isso. não Antes quer de eu ir, eu pego a receber, né? lista, aí a gente já programa. Peraí, são 9 pessoas. Amor, a gente vai ter que passar 9 dias, então, para ver. Não tem problema, isso aí não é problema. É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. É, Milton, legal, né, fala, que Lene. você falou, né? Porque você vê, eu sempre, quando eu penso no livro, no título do livro, né? Que já te dá o indicativo do que vai acontecer, né? Da grande libertação que vai ser promovida pelo amor, né? Que é o ensinamento máximo e único do mestre, que é o amor. E ali, nesse livro, a gente vê o amor em ação, realmente, né? Então, muito bacana. E gostei muito do seu cenário novo. Esse quadro aí atrás, achei lindíssimo. Ah, isso aqui é a produção do meu pai, viu? Ele que faz a mandala aqui, pinta. Legal. É, é. Aí, e só, né, reciprocamente também, né, já que para quem tiver cansado do frio ou quiser conhecer aqui, nós temos belas praias, né, temos caranguejo delicioso também. Minha casa aqui tá aberta, viu? Quando vierem para cá, por favor, avisem que vão ser muito bem recepcionados, viu? Muito obrigada. Obrigado, Obrigado, Milton. Milton. Milton, mais uma vez, em nome do grupo, em nome da casa, muito obrigado, né? Esperamos, como Helena falou, nas próximas obras, você também junto conosco, tá bom? E Eu já passei seguir. por Francisco já me E... passou, já mandei. Já tô de volta. Falou, meu amigo. E pedir aí a Yara para quem ia falar, Eu, né? Sou eu não, a tinha alguém fazer que. a. Isso, você não pensei que alguém ia falar alguma coisa para Milton. Ah, tá. Tá. Então pode encerrar, Yara, por favor. Meu Senhor e meu Deus, Jesus, meu mestre, modelo e guia, gratidão pelo estudo de hoje, que foi tão rico, que tantos conhecimentos e tantos esclarecimentos esse estudo nos trouxe. Abençoa o Milton, que com tanto carinho, com tanta boa vontade, nos trouxe esse estudo maravilhoso. Pedimos a espiritualidade das forças do bem que nos ajudem a pôr em práticas as instruções recebidas, para que nós fiquemos cada vez mais fortalecidos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigado, Graças a Yara. Obrigado a todos. Né?